Olá, bom dia, que Jesus te abençoe nessa quinta-feira, dia 20 de janeiro de 2022. Mais uma vez aqui com o programa Palavra de Fé, programa especial hoje, nós vamos estar falando sobre o domingo e vamos estar falando também sobre os jovens luz do mundo. Aliás, quero começar falando a respeito disso. No último sábado, nós retornamos com as reuniões dos jovens luz do mundo. Então, sempre às 7h30 da noite, nos sábados, na rua São Paulo, 1046, aqui no centro. Aliás, enquanto eu falo aqui agora, você está acompanhando algumas imagens aí. Essas imagens aí, elas são da última vigília que nós fizemos, que nós realizamos, né, um pouquinho antes de encerrar o ano de 2021, né? As nossas reuniões presenciais. Você está acompanhando algumas imagens aí. E eu quero convidar você, jovem que está nos assistindo agora, encorajar você, pai, mãe, enfim, você, avô, avó que está nos assistindo, a falar, convidar, né, instigar aí o seu filho, o seu neto a estar conosco. Já a partir dos 12, 13 anos de idade, ele pode estar participando com a gente aí das nossas reuniões, tá? Tem sido uma bênção, Deus ele tem trabalhado, Deus tem ministrado no coração dos jovens, Deus tem ministrado na vida deles, não só através das mensagens que nós temos trazido, mas todo o trabalho que nós temos feito, né? Aliás, não somente os jovens aqui de Francisco Beltrão, mas nós temos uma caravana que vem de Marmeleiro, jovens de Renascença, todos os sábados que tem estado conosco e Deus tem abençoado. Eu queria ler aqui uma palavra, algo da Bíblia, que a Bíblia fala a respeito dos jovens. Olha só, 1 João, o capítulo 2, o versículo 14, que diz assim: Filhinhos, eu vos escrevi porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes e em vocês está a palavra de Deus, ou permanece a palavra de Deus, e vocês venceram o maligno. Olha o que a Bíblia fala, dos filhos aqui, né, de um modo geral, né, filhinhos, e aí depois se refere especificamente aos pais, depois se refere aos jovens. Jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes e vocês têm permanecido na palavra e venceram o maligno. O jovem, ele tem uma força com ele e essa força ela precisa ser usada, ela precisa ser colocada para fora. E quando o jovem ele externa essa força dele nas coisas que são de Deus, naquilo que vem de Deus, pode ter certeza que ele vai conseguir vencer o maligno. Que você junta a força de Deus, a presença de Deus com a força do jovem, essas duas coisas juntas vão fazer com que o jovem consiga vencer. E essa vitória não vai ser apenas pessoal, vai ser uma vitória em prol do reino de Deus. Então eu quero te convidar, você jovem que está nos assistindo, venha fazer parte conosco, Jovens Luz do Mundo, todo sábado, 7h30 da noite. Amém? Nós vamos a um breve intervalo. No próximo bloco a gente fala a respeito do domingo, tá certo? E você acompanha também um resumo do que aconteceu na semana passada. Conforto e beleza para a sua casa é com a Jardine Decorações e Estofaria. Estofados novos, estofados sob medida e reforma de estofados. A Jardine tem também divisórias, cortinas, persianas, pisos laminados e condições especiais. Jardine Decorações e Estofaria, desde 1991, embelezando o seu ambiente. Panificador e Restaurante Sabor e Cia. Venha saborear o melhor e mais completo café colonial da cidade. Servimos almoço com buffet completo, com diversos tipos de carnes e saladas. E no sábado, a tradicional feijoada. Atendemos eventos, aniversários e casamentos. Faça já o seu pedido. Panificador e Restaurante Sabor e Cia. Rede de Postos Panda. Abasteça em uma unidade de nossa rede e comprove a qualidade dos nossos combustíveis. Rede de Postos Panda. Em Francisco Beltrão, Candói, Chopinzinho, Marmeleiro, São José do Cedro, Santo Antônio do Sudoeste e Pato Branco. Muito bem, estamos de volta ao programa Palavra de Fé dessa quinta-feira. Vamos falar a respeito do domingo.
Domingo nós temos reuniões na sede aqui no centro, na rua São Paulo, tá? 9 da manhã, 7h30 da noite, também na Cidade Norte, bairro Pinheirinho, 7h30 da noite. Você pode estar presente com a gente, adorando a Deus. Domingo da família, domingo de adoração, a gente busca a presença do Altíssimo, a gente adora ao Senhor. Nós queremos que você esteja conosco. Vamos todos, a uma só voz, adorar, exaltar esse Deus. Você vai acompanhar agora aí um resumo do que aconteceu no domingo passado, uma reunião abençoada. Deus vai falar ao seu coração. Nesse domingo nós te esperamos. Você esteja presente com a gente ali para adorar a Deus junto conosco. Nós pedimos a Deus algo para a nossa vida, seja físico, espiritual, material, sentimental, familiar, financeiro, seja qual área for. Nós às vezes pedimos algo para Deus e damos os detalhes para Deus. Veja que Isaac, ele também faz um pedido a Deus. E o pedido que Isaac faz a Deus, ele é um pedido simples aos olhos humanos. É um pedido que ele queria que a sua esposa gerasse filhos. Ele não pediu 2 filhos, 3 filhos, 5 filhos, 10. Ele disse: Senhor, abre o ventre da minha esposa para que ela venha gerar. A Bíblia Sagrada diz que Deus concedeu. E Deus concedeu ao mesmo tempo 2 filhos gerados no ventre. E os 2 filhos Deus já disse para ele desde o momento que é gerado: duas nações, 2 povos estão sendo gerados no ventre da sua esposa. Passa o tempo das mulheres, é o tempo de dar luz. E a Bíblia Sagrada vai narrar a história dizendo que nasce o primeiro, um homem vigoroso, um homem todo cheio de pelo. E quando Isaac vê aquele menino então saindo do ventre da sua esposa, ele logo dá o nome de Esaú. Passa-se um pouco de momento, vai nascer o segundo filho. E quando nasce o segundo filho, Rebeca rapidamente dá o nome então de Jacó. E a Bíblia faz questão de dizer que Jacó, ele vem então preso ao calcanhar de Esaú. Há um conflito, a Bíblia diz que já há um conflito dentro do ventre dessa mãe. Esaú então vai ser gerado. Esaú então vai ser preparado na caça, no campo, enquanto que Jacó está com a sua mãe na sua casa. Enquanto Jacó é ensinado pela sua mãe, Esaú é ensinado no campo pelo seu pai. Por quê, pastor? Porque o primogênito, o primeiro varão que nascesse, naqueles dias, era a lei judaica, era assim que se determinava, que o primeiro que nascesse, o filho homem, esse era o primogênito, e ele ia representar então a sua família, diante da sociedade, diante dos povos. Ele então iria, na ausência do pai, era ele o provedor da sua casa. A Bíblia Sagrada vai andar um pouco mais, e vai dizer que em certo momento, vem Esaú cansado da luta, cansado do campo, e ele chega, e o seu irmão que estava em casa, astuto, e querendo lhe tirar aquilo que possuía, a Bíblia Sagrada diz que ele chegou e pediu uma comida, porque ele estava com muita fome, ele estava cansado pelo trabalho. Quando seu irmão vê essa situação, a Bíblia diz que ele então negocia. Jacó então diz: se você me vender a primogenitura, eu então te dou o alimento, eu então te dou a água. E a Bíblia diz que meio que sem pensar, pela fadiga, pela canseira, Esaú vende a sua primogenitura. Esaú vendeu aquilo que lhe era mais precioso. Esaú lhe vendeu aquilo que era mais essencial diante dos homens e diante de Deus. Não adiantava ele estar de estômago cheio, não adiantava ele estar saciado da fome, quando ele não tinha mais a sua primogenitura. Agora Esaú já tem o seu primeiro problema. O primeiro problema dele é ele ter vendido a sua primogenitura. Nos últimos momentos, Isaac chama seu filho Esaú e diz para ele: vai ao campo, caça uma caça fresca, faz um guisado para mim e me traz, porque quero eu te abençoar antes que os meus olhos se fechem por totalidade. E a Bíblia diz que Esaú agora sai e ele vai ao campo. A Bíblia Sagrada diz que Jacó estava com Rebeca, e Rebeca, ouvindo, chama Jacó e diz:
prepara um guisado, põe uma roupa peluda, porque eu vou te apresentar na presença de Isaac para que ele te abençoe e para que você seja próspero. A Bíblia diz que Rebeca arquiteta um plano e introduz Jacó debaixo da mão de Isaac. Isaac então sente o cheiro que era de Esaú, passa a mão sobre os pelos de cabra, e a Bíblia diz que come o guisado e abençoa Jacó. Quando Jacó recebe a bênção e sai, passa-se um instante, chega Esaú do campo que tinha ido caçar, fez o guisado e chegou para o seu pai. Quando Esaú chega na presença do seu pai, o seu pai diz para ele: eu já abençoei, você já esteve na minha presença. Ele disse: não, pai, eu não estive na sua presença, o senhor deve ter confundido, deve ser outra pessoa. Não era você, eu senti o seu cheiro, eu passei as mãos e senti os seus pelos, era você. E disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai, abençoa-me a mim também. Ele, entendendo de como era o princípio de Deus estabelecido sobre a vida do homem, ele sabia que nada mais restava para ele. Isaac começa a dar uma sentença dura para Esaú. Se você for avaliar esse texto, você vai ver que Isaac precisa fazer isso, porque ele conhecia a lei na época, como funcionava. Mas ele, como pai, também queria abençoar, porque era o filho que ele tinha preparado para ser o herdeiro, era o primogênito dele, era aquele que ia representar ele. Então respondeu Isaac, seu pai, e disse-lhe: eis que a tua habitação será longe da gordura da terra. Sabe o que é isso? É você plantar em terra seca, é você plantar onde não consegue produzir. Eis que a tua habitação será longe da gordura da terra e sem o orvalho dos céus. Não adianta se plantar que você não vai colher. E pior do que isso, você não vai ter água para beber, porque nem o orvalho do céu eu vou permitir que desça para regar alguma coisa tua. Esaú deve ter pensado e deve ter pedido no seu ânimo: Deus, melhor é a morte do que a sentença do que eu estou recebendo. Parou por aí, pastor? Não. Isaac continua, e olha o que ele continua dizendo: e pela tua espada viverás. A tua vida, Esaú, a partir de hoje não será uma vida de facilidade. A tua vida, Esaú, a partir de hoje é uma vida que todo dia, de manhã, noite, 24 horas por dia, será de luta, luta incansável. Você termina uma, começa outra, você termina aquela, começa outra. A tua luta será dia e noite. E ao teu irmão servirás. Se não estava difícil, ele ainda diz: você vai ser escravo do teu irmão. Ele dá a sentença, ele termina uma sentença e daí ele faz um ponto no texto: viverás da tua espada e servirás ao teu irmão. Ponto. Quando? Quando quer dizer um período. Aí Isaac diz assim, ó: quando, porém, se tu quiseres, porque Deus não força nós a mudar nada, nem a fazer nada. É uma opção minha e sua, é uma opção nossa. Ele havia determinado sobre a vida de Esaú tudo isso que eu acabei de pregar para você. Ele havia determinado porque era a lei, ele não tinha como fugir da lei. Mas aí Isaac vai dizer assim, ó: acontecerá. A minha Bíblia tem uma versão diferente. Acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirás o seu jugo que está sobre você. Eu preciso que você entenda o que é jugo, e eu preciso que você entenda o que é deserto. O deserto é o momento que nós estamos passando e que Deus vai nos preparando para algo maior. O deserto nada mais é do que uma escola onde nós aprendemos um andar e uma aproximação maior com Deus. O jugo é quando nós aceitamos algo que nos é posto sobre nós e nós pensamos que é deserto. E eu preciso que fique muito claro isso para você nessa noite, que você possa separar o que é jugo, que você carrega anos, que você arrasta anos, e o que é um deserto. Porque o deserto é o tempo em que Deus te leva para preparar você no jejum, na oração. É o tempo em que Deus vai te mostrar o milagre, que Ele está contigo. É o tempo em que Deus vai guardar você. É o tempo em que Deus vai preparar você para você adentrar na terra prometida. É um tempo.
não é a vida toda. O jugo é quando nós colocamos sobre a nossa vida, é quando nós temos sobre a nossa vida e nós não queremos largar ele. Muitas são as pessoas que estão na igreja hoje, com palavras de pai, palavra de mãe, palavras de irmão, por situações de vizinhos, situações de pessoas próximas, que disseram, que colocaram diante de você, que você não ia vencer, que a tua vida ia ser semelhante à vida de Esaú, que tudo que você fizesse ia dar errado, que nada na tua vida ia florescer, que aquilo que você tivesse ia ter problema. Então você chega e todo dia você levanta e vai dizendo dentro de você, eu sei que eu nasci para sofrer, a minha vida é assim mesmo, é mais um dia de luta, é mais um dia de labuta. Deixa eu falar algo para você nessa noite. Sacode o jugo que está sobre você. É uma opção sua, ficar com o jugo ou sacudir ele de sobre você nessa noite. A Bíblia vai continuar a história, e quando Isaac termina a sentença e dá uma oportunidade para Esaú, a primeira coisa que Esaú pensa dentro de si e fala: quando meu pai e minha mãe fecharem os olhos, primeira coisa que eu vou fazer, vou matar o meu irmão. Está na Bíblia. Quando Rebeca ouve que Esaú fala em silêncio do lado do seu pai, que assim que o seu pai morresse, assim que a sua mãe não estivesse mais, a primeira coisa que ele ia fazer era matar Jacó. Rebeca pega Jacó e manda ele para longe da sua casa. Quando Jacó sai da sua casa, um princípio foi quebrado. Jacó pensou: eu vou fugir, está tudo certo. É engano meu e seu tentar fugir. A vida, ela vai pedir um acerto de contas para mim e para você, mais cedo ou mais tarde. A Bíblia vai dizer que Jacó agora sai e vai para uma terra longe, no irmão de Rebeca, e lá ele vai construir família. E lá ele vai começar a colher algumas coisas daquilo que ele plantou dentro da casa do seu pai, dentro da casa da sua mãe. E o que ele começou a colher lá, o seu sogro começou a fazer aquilo que ele havia feito. Ele havia roubado a primogenitura, o seu sogro roubou ele. E ele começa a trabalhar, ele começa já a ter as suas situações. E Jacó vai crescendo, a Bíblia diz que Deus vai prosperando ele, está na Bíblia. Mas chega um momento em que Jacó recebe dentro do seu peito, no íntimo da sua alma, no fundo do seu coração, chega um momento em que Deus bate na porta, dentro, no consciente, lá no fundo da alma, no fundo do coração de Jacó, e diz para ele: é tempo de nós acertar a conta, é tempo de nós acertar aquilo que está, princípio quebrado, e você precisa voltar. E a Bíblia diz que Deus começa a trabalhar no coração de Jacó, até o momento que ele precisa retornar do ponto aonde ele quebrou o princípio e aonde ele parou. Então Jacó agora, ele vai e começa uma caminhada contra a vontade, até que ele chega num determinado lugar. Ele passa toda a sua família, ele desespera, passou a família, passou o gado, passou o rebanho, passou tudo que possuía. Quando chegou do outro lado, ele mandou que acampasse e ele voltou para o vale. E ele disse: eu não posso ir ter com meu irmão da forma como eu estou, porque se eu for da forma como eu estou, meu irmão vai me matar. Então a Bíblia diz que ele vai, e ele vai lutar com o anjo, ele vai lutar com Deus. Para quê? Para voltar e restaurar o princípio de onde ele tinha parado. Jacó agora, ele precisava fazer o que, pastor? Voltar e construir o princípio que ele havia deixado. Não era Esaú que tinha que ir ao encontro de Jacó, não era Jacó que tinha que voltar no princípio quebrado, no princípio que ele havia deixado para trás. Tamanho era o medo de Jacó que ele começa a preparar uma esposa com os animais, uma outra esposa com os animais, servos com os animais, servo com os animais. E ele foi preparando os grupos para ter um encontro com Esaú. Quando ele vai ter um encontro com Esaú, a Bíblia diz que Esaú vem ao encontro dele, e ele vai se inclinando 7 vezes até conseguir chegar a Esaú. Sabe qual foi a primeira coisa que Esaú fez? A Bíblia Sagrada diz, no livro do Gênesis, no capítulo 33, no versículo 4: então Esaú correu-lhe ao encontro, e abraçou e lançou-se sobre o seu pescoço, e o beijou, e ambos choraram. O princípio da bênção de Deus, ele está estabelecido
no princípio do perdão. E a Bíblia vai terminar dizendo assim, ó: então chegaram os servos, os filhos, inclinaram-se, e disse Esaú: de que te serve tudo que eu tenho visto, tudo que tem chegado até mim? De que te serve isso? Aí Jacó disse para ele: olha, Esaú, isso aqui era para que você recebesse e me perdoasse. Aí Esaú olhou para ele e disse para ele: sabe o que? Guarda o que tu tens para ti, porque eu já tenho bastante. Pastor, diga, mas a promessa que o pai dele tinha determinado para ele é que ele não tinha a gordura da terra, ele não tinha o orvalho da terra, ele não tinha nada. Mas não esqueça que o pai dele disse para ele: se tu sacudir o jugo do pescoço, se você não aceitar a situação que você tiver, e o dia que o teu irmão vier ter contigo, você perdoar ele, eu te faço farto nessa terra. O princípio da bênção, do milagre de Deus, está em algo chamado perdão. E muita gente está aqui hoje e precisa pedir perdão. Você pode morrer fazendo corrente de oração, você pode terminar o resto dos teus dias fazendo jejum, você pode fazer o que você quiser. O jejum ele serve, a oração serve, mas nada é superior ao pedido de perdão, porque o perdão ele começa a mover aquilo que está parado de novo para a sua vida. Você precisa dar esse passo na sua vida. Jacó ele precisava retornar a ter com o seu irmão, e o que ele precisava não era de bens financeiros, não era capital, ele não precisava de carro, ele precisava reconstruir um princípio que ele havia quebrado. Não tem corrente de oração que muda isso, irmão. Não tem oração de pastor que muda isso, porque isso é aqui, ó, é de dentro. A liberação de perdão é um peso retirado que remoe a nossa alma e o nosso espírito. Tem muita gente que o pai e a mãe já partiu e dentro ficou a falta de liberação de perdão. O Espírito Santo vai te dar uma chance hoje de perdoar você, de limpar o teu coração, de limpar a tua alma, porque você sabe que isso está corroendo você por dentro. Tem muita gente aqui que se pudesse sair daqui e lá no cemitério, e a pessoa saísse do túmulo e ia pedir perdão, porque a falta de perdão ela corrói mais do que qualquer doença. A falta de perdão ela mata mais do que qualquer câncer. A falta de perdão ela atormenta mais do que qualquer maligno. As pessoas que sabem que a palavra falou contigo, e você sabe que você precisa pedir perdão, e você precisa liberar perdão, sai do teu lugar, vem na frente do altar. Eu quero orar por você e eu quero ungir você. Jacó sozinho não conseguia voltar e encarar Esaú. Ele precisava da ajuda de quem? De Deus. Por isso ele foi no val, ele foi orar, ele foi falar com Deus. A unção sobre a tua vida é para que você tenha força. O Espírito Santo te capacite para você voltar a falar com a tua mãe, você voltar a falar com o teu pai, você voltar a falar com a tua família, você pedir perdão, quem sabe até lá na tua empresa, para o teu amigo de trabalho. Pastor, isso é loucura. Não é loucura, é princípio de Deus. Se tu quer ter bênção de Deus, parte do princípio. Passa sobre a vida deles agora, meu Senhor, restaurando e abençoando eles, Pai. Dá uma unção, Pai, de força, de capacidade, para que essa pessoa possa ir na sua casa, possa ir na sua família, possa ir, Pai, no seu trabalho, aonde ela precisa ir, Pai, só o Senhor sabe, de como ela precisa, Pai, liberar esse perdão. Meu Deus, através desse momento, Pai, que ela liberar o perdão, haverá na vida dela, Pai, cura. Essa doença, Pai, que ninguém sabe o que tem, essa agonia da alma dela, Pai, que ninguém consegue distinguir, esse peso que está sobre ela, Pai, será retirado dela, Pai, e será colocado sobre a vida dela, meu Senhor, em forma de paz, de alegria e de refrigério, Pai, porque o Teu Espírito Santo que trouxe a vida dos Teus filhos nessa casa, o Teu Espírito Santo, Pai, que trouxe eles para a Tua presença, Pai, vai restaurar, vai levantar e vai fazer algo novo na vida deles. Eu abençoo eles agora, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fala com Deus agora, fecha teus olhos. Muda-me, Senhor, diga. Graças a Deus
Louvado seja o nome do nosso Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos na presença dEle. Como diz o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegre-se todas as vezes que você tiver a oportunidade de estar na casa de Deus, adorando a Deus. Amém, meus irmãos? Meu copo com água já está aqui. Prepara o seu aí. Próximo bloco a gente ora em favor da sua vida. A Estilo Motos, há 21 anos no ramo de motocicletas multimarcas, tem várias opções para você, amigo cliente. Faça uma visita ou ligue que vamos até você. Na Porto Alegre, em frente ao Parque Alvorada, fone 35233093. Confira mais novidades no nosso site. Lavacar Vanderlei, lavagem de automóveis, caminhões e máquinas. Na PR 180 em anexo à passarela na entrada de Marmeleiro. Lavacar Vanderlei, aqui o seu carro tem o cuidado que ele merece. Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder à nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Muito bem, estamos de volta com o programa Palavra de Fé, momento de oração. Vamos fazer um clamor especial, uma oração especial. Não preparou a água? Prepara aí. Aliás, se quiser colocar uma fotografia do seu parente próximo ao televisor, uma peça de roupa dele, usa a sua fé. Põe aí que não vão apresentar diante de Deus. Deus vai visitar. A Bíblia nos mostra que Deus ele é onisciente, onipotente e onipresente. Está aqui agora onde estou, no estúdio de gravação do programa Palavra de Fé. Ele está aí na sua casa, Ele conhece meu coração, o seu, a necessidade do seu parente, do seu familiar, e Ele é que tem o poder para fazer a transformação acontecer, tá? É momento de nós falarmos com Deus, fazer um clamor especial. Aí onde você está, você pode fechar os seus olhos e orar comigo? Faça isso agora, Deus vai te abençoar, amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós oramos, nós clamamos. Eu apresento ao Senhor agora todas as vidas que oram junto comigo, apresento ao Senhor todas as pessoas que recebem esta oração agora, o parente, o familiar dela, e próximo televisor tem uma fotografia, tem uma peça de roupa, tem algo que representa o parente dela, tem o nome de um familiar escrito aí. Talvez tem muitas pessoas que até mesmo estão com um projeto de vida, o Senhor fala no meu coração agora, com um projeto de vida aí próximo ao televisor. Meu Deus, o copo com água que está aí, visita, abençoe e consagra tudo, ó Deus, manifesta do teu poder, repreende agora todo mal, todo espírito contrário que se levanta contra esta casa, esta família, para trazer contendas, brigas, desavenças, caia por terra agora. Visita, meu Deus, esta pessoa onde quer que ela esteja, aqueles que nos acompanham agora, que estão encarcerados, privados da sua liberdade física, toca no coração desta pessoa, na mente, meu Deus, restaura, liberta ela e todo mal em nome de Jesus que fuia para nunca mais voltar. Graças a Deus, meus irmãos, receba a bênção do Senhor na sua vida, beba da água em nome de Jesus Cristo. Nós ficamos por aqui com o programa Palavra de Fé dessa quinta-feira, lembrando, sábado, 7h30 da noite, Jovens Luz do Mundo, vai ser top. Venha, Deus vai te abençoar, tá certo? Qualquer dia desse nós vamos ter a presença do Giselo. O bicho sabe o que é o Giselo? Giselo esteve com a gente nas nossas festas, e se acompanhou um pouquinho da vigília no início. Vamos trazer o Giselo, fazer uma participação com a gente no sábado. E também domingo, 9 da manhã, 7h30 da noite, no centro, na Rua São Paulo, na sede. E às 7h30 da noite, lá na Cidade Norte, bairro Pinheirinho. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Seja abençoado, tocado pelo poder de Deus. Nós ficamos por aqui com o programa Palavra de Fé de hoje. Deus abençoe.